aí, irmão, no seu lugar, em nome de Jesus. Eu estou dizendo essas coisas, já começando assim, porque nós estamos agora na reta final do nosso reencontro, 17, 18 e 19 de junho. O reencontro ele vai ser sobrenatural. Eu já tenho algumas coisas para dizer para você. O tema desse reencontro vai ser somente para sedentos. Aquele que fica assim, sentado. Tu és soberano sobre a terra. Não vá. Fica aí. Mas aquele que é sedento de Deus, aquele que quer mais do Senhor, esse é o primeiro de todos os requisitos para estar no reencontro. Querer, desejar. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. O reencontro é para sedentos. Sabe? Só vai poder ir no reencontro quem já passou pelo encontro. E se você quer fazer a sua inscrição, as vagas estão limitadas em 150. Você precisa procurar a sua liderança da célula, o seu pastor de rede, e vai ver com ele se você, de fato, está sedento o suficiente e preparado para suportar, amarrar os cintos e subir nessa viagem. Reencontro não é encontro, o reencontro ele é sobrenatural. Alguém me perguntou, muita gente me pergunta sobre o valor, R$140. Quanto? R$140 o reencontro. Normalmente o reencontro é mais caro que o encontro. É outro nível. Mas eu estou tentando aqui migalhar esse preço o máximo possível para que todos os sedentos possam estar presentes. Vou dizer de novo, se não tem sede, não vai. Melhor não ir, tá? Fica aí. Fica em casa, curte aí em casa, vai fazer parte da equipe que vai arrumar a igreja e vai servir aqui de uma maneira especial. Então, 17, 18 e 19 de junho vai ser o nosso reencontro e ele vai ser sobrenatural. Quem está comigo diz amém? Sabe, eu queria falar nessa noite, repete comigo assim, o mistério revelado. O mistério revelado, tudo que o Novo Testamento fala em mistério, é porque são coisas que no Antigo Testamento eram segredo, mas no Novo Testamento tudo foi revelado, no Novo Testamento tudo está às claras, para todo mundo poder entender. E hoje nós vamos ter a revelação de Deus a respeito de um mistério, que nada mais era que o sonho de Deus, que finalmente se concretiza em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 6 diz assim: e esse é o segredo revelado. Repete comigo, esse é o segredo revelado. Não é mais segredo, irmão, agora está revelado. Qual é esse segredo? Sabe, ele diz, o Espírito Santo diz assim: tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente. Diga, gentios, judeus. Nós éramos gentios, hoje nós somos igreja. Os judeus, eles são judeus, mas se eles querem participar da comunhão, da bênção e das promessas, das riquezas, hoje, nessa dispensação, eles precisam ser igreja também. Porque essa dispensação, a porta é aberta através da cruz e através de Cristo. Então, tanto os gentios como os judeus, e quem são agora? Aqueles que creem nas boas novas, creem nas boas novas do Evangelho, participam igualmente, de forma igualitária, das riquezas herdadas pelo Filho, pelos filhos de Deus. E glória a Deus! Pelas riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos, os dois, são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. É uma promessa sobre a sua vida. Por quê? Porque você é igreja. Há uma promessa sobre a igreja. E a promessa sobre a igreja não pode ser anulada, não pode ser quebrada, não pode ser desconsiderada, porque ela foi firmada num alicerce sólido chamado Cristo Jesus. Sangue derramado, cruz do Calvário. Nada, diga nada. Nada pode separar você dessa promessa. Quando a gente avança um pouco mais no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 12, tem algo mais extraordinário ainda, diz assim: por meio da fé, diga fé, por meio da fé em Cristo. Não são utopias, não são fé baseadas em situações místicas, sabe? Não é nada disso. É fé em Cristo Jesus, a fé em Cristo. Agora nós, com ousadia, diga ousadia, diga confiança, temos acesso à presença de Deus, sabe? Esse era o mistério. Deus queria que todas as pessoas tivessem acesso a Ele.
e ele bolou um plano, e o plano dele passava por Jesus. Em Cristo todos temos acesso ao Pai, todos temos o direito de chegar diante dele. Ele fala aqui em ousadia, fala em confiança. Você pode chegar na presença de Deus, sabe, firme, ousado, confiante. Por quê? Porque você não vai na presença de Deus baseado na sua força, mas você vai na presença de Deus baseado na força de Jesus. É através dele. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós não vamos na nossa força, nós vamos na força de Jesus. Diz amém? Ousadia e confiança são palavras-chave. Mas eu queria ilustrar nessa noite esse mistério revelado na prática em cima de um salmo, do salmo de número 107. Ele ilustra perfeitamente 4 grupos de pessoas, 4 grupos diferentes de pessoas que necessitavam, que clamaram, que viraram a chave e que conseguiram a presença de Deus com ousadia e com confiança. Diga assim, repita comigo: Deus reuniu os que vagavam pelo deserto. Então o que significa? Que tem pessoas vagando no deserto, tem pessoas andando errantes no deserto, para lá e para cá, vagando sem saber para onde vão. Salmo 107, versículos 3 a 9 diz assim: pois ele, diga Deus, reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste, do oeste, do norte, do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Famintos e sedentos chegaram à beira da morte. Sabe, essa é a situação de quem fica vagando para lá e para cá, sem saber para onde vai. Sabe, tem sede, mas não consegue beber. Está faminto, mas não consegue desfrutar do alimento. E não é que não haja alimento, mas não consegue desfrutar dele. O alimento não sacia, sabe, a água não mata a sede. A palavra não é suficiente, porque ela parece que está batendo e voltando, batendo e voltando. E assim a vida vai ficando ruim. E o deserto, esse lugar, esse estado, porque não é necessariamente um lugar físico, mas é um estado de ânimo, um estado de presença. É deserto, é o deserto onde as pessoas se perdem e vagam errantes sem saber para onde vão. Famintos e sedentos chegam à beira da morte. Mas olha só a graça de Deus se manifestando no sonho, no projeto de Deus. Em sua aflição, o versículo 6 diz assim: clamaram ao Senhor. A chave vira quando o clamor é levado a Deus, é levado ao Senhor, e Ele os livrou dos seus sofrimentos. Então as pessoas, e às vezes muitos irmãos estão vagando no deserto, sofrendo, passando dificuldade, não tendo ainda uma expectativa de vida, uma expectativa pura, uma expectativa de graça, porque não conseguem compreender essa palavra, esse amor e essa graça de Deus. Mas quando elas chegam num determinado estado, que clamam, a chave vira e Deus livra de todos os sofrimentos. Na Bíblia, a palavra mais emblemática a respeito de deserto foi o povo de Israel trilhando por um deserto durante 40 anos. E o que levou o povo a trilhar por aquele deserto? A incredulidade. Porque havia uma promessa, havia uma palavra, mas eles não criam na palavra, eles preferiram crer na expectativa, no ponto de vista de algumas pessoas que olharam a terra e deixaram, negligenciaram a palavra. Sabe, irmão, eu estou dizendo isso porque existem promessas de Deus para a sua vida. E às vezes nós estamos mais dispostos a ouvir a opinião de outras pessoas do que ouvir a opinião de Deus, a palavra de Deus a nosso respeito. E quando nós negligenciamos essa palavra, a tendência é que a gente comece a vagar num deserto, para um lado e para o outro, errante, sem saber aonde é a nossa solução, sem saber aonde está a nossa saída. Se você me entende, diz amém. Mas na aflição, no dia da dificuldade, houve um clamor ao Senhor. E a Bíblia diz que Ele livrou o povo dos seus sofrimentos. Olha só o versículo 7. Conduziu-os por um caminho seguro. Existe um caminho seguro. E esse caminho nós podemos seguir por ele. O próprio Deus nos conduz. O próprio Deus estabelece pastores e líderes para nos conduzir por um caminho, por uma rota segura que nos leva a um lugar de tranquilidade. E ele chama esse lugar a uma cidade onde pudessem morar. Não estamos falando aqui de cidade física, mas nós estamos falando de um estado de espírito, onde a segurança em Deus, ela é plena, onde a plenitude de Deus, ela é sensível, ela é perceptível, e ela faz mudança e transformação da nossa vida. Nós não fomos gerados para viver andando em desertos, vagando sem rumo e sem norte.
mas nós somos gerados para viver na presença do Deus Todo-Poderoso. E assim o versículo 8 diz que louvem o Senhor por seu grande amor. O que faz Deus conduzir um povo errante para a sua presença é o amor, é o grande amor de Deus. E diz assim, e pelas maravilhas que fez pela humanidade. O amor de Deus é que move as maravilhas, é o amor de Deus que destrava as bênçãos, é o amor de Deus que te conduz a esse caminho. Então você não precisa ser um errante, um vagante, sabe, sem saber para onde vai, para que rumo vai tomar. Deus tem um caminho para você. E concluindo no versículo 9, ele diz assim, porque o Senhor, olha só o 9, ele sacia o sedento, sabe? O reencontro está chegando e ele vai saciar o sedento. Deus está sempre saciando a sede do sedento. Ele está fornecendo aquilo que o sedento precisa. Ele enche de coisas boas aquele que é faminto. Observe Isaías capítulo 43, versículo 19, que diz assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Diga, algo novo. Quando Isaías escreveu isso, profetizou, eram 700 anos antes de Jesus vir. E Deus já estava dizendo pelo Espírito, olha, eu estou prestes a realizar algo novo. E depois de 700 anos, o algo novo veio e nós continuamos desfrutando desse algo novo de Deus até hoje. Vejam, já comecei, dizia ele, vocês não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto. Quem está no deserto? A promessa de Deus é, abrirei um caminho no meio do deserto. Deixa eu repetir para você ouvir. Se você anda perdido, vagando, sem rumo, o que Deus está dizendo é que algo novo está sendo planejado. Ele vai abrir um caminho no meio do deserto para te conduzir a um lugar de segurança, para te conduzir a um lugar onde você vai poder ser estável. E ele diz assim, farei rios na terra seca. Farei rios na terra seca. Não vai morrer de sede. Se você é sedento, sempre vai ter uma fonte de água, sempre vai ter uma fonte de vida para você. Diz amém. Iluminou aqueles que estavam em trevas. Eu tenho que produzir mais atrito no meio de vocês para gerar som. Iluminou aqueles que estavam em trevas. Sabe, às vezes a gente acha que está em trevas, é quando apaga a luz e você não enxerga nada. Jesus mesmo disse quando curou um cego e confrontou fariseus e escribas, e eles começaram a dizer, o Senhor está dizendo que nós somos cegos. E Jesus disse assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como diz que vem, agora o pecado permanece. A grande treva, a grande escuridão que permeia a vida de um homem, não é de um homem que não enxerga, não é de uma pessoa que não enxerga, é de uma pessoa que não consegue ver. A luz está presente, mas não consegue ver. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Salmo 107, 10 a 14, estavam sentados na escuridão. Olha só, já começa aí uma sentença dizendo que quem vive na escuridão e em trevas profundas se assenta, não tem coragem, não tem força de sair do lugar, se estagnou, se estabilizou, está satisfeito, está relaxado no meio das trevas, está relaxado no meio da escuridão profunda, e às vezes não consegue sair. Se você for lendo ali comigo, vai ver que eles estão presos em algemas de ferro, chamadas sofrimento. Existem algemas reais? Não, mas existe um sofrimento que prende, que trava e que coloca nas trevas, e essas trevas são trevas que estão sobre a pessoa, não necessariamente a ausência de luz, mas a ausência do conhecimento de Deus. Olha só como o versículo 11 explica isso. Essas pessoas rebelaram-se contra as palavras de Deus. O que é trevas para a Bíblia? Rebelar-se contra as palavras de Deus. É Deus dizer isso e você fazer aquilo. É Deus dizer vai e você resolver fico. É Deus dizer fica e você resolver ir. As pessoas que agem assim contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que elas estão em trevas. Trevas comuns? Não. Trevas profundas. Por quê? Porque resistem à palavra. E não tem luz para aqueles que resistem à palavra. O Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lembra de Jonas? Jonas, Deus disse para ele assim, filho de Amitai, o camarada que ia para profetizar na cidade de Nínive, e Deus disse, sai da tua terra e vai lá para Nínive, profetiza contra ela. E ele não foi, ele se escondeu, pegou um navio e foi para Tarsis, um caminho completamente diferente, longe, completamente longe de onde ele deveria ir. E as trevas o pegaram.
e ele foi parar durante 3 dias e 3 noites no ventre, né, no estômago de um peixe. Por quê? Porque se recusou a cumprir, a obedecer, ele se rebelou contra a palavra de Deus. Sabe, quando nós nos rebelamos contra a palavra, quando nós desprezamos o conselho do Altíssimo, nós estamos sempre sujeitos a viver em trevas. O que é viver em trevas? É não saber para onde ir, é não ter rumo, é não ter resposta, é não ter solução, é não ter força para continuar, para perseverar, é não ter condição de continuar lutando. Sabe, eu não estou dizendo que vai ser uma ausência de luta, mas quando nós temos um rumo, nós temos um norte, nós vamos continuar lutando até conquistar aquilo que nós queremos, o nosso objetivo, porque existe uma promessa sobre nós. Existe uma promessa sobre você, existe uma palavra sobre você. E se você não sabe disso ainda, busque em Deus. Deus tem promessa para todos nós, promessas que são gerais, mas promessas que são específicas a cada um de nós. Por exemplo, sobre esse culto, que às vezes desanima quem está olhando, Deus falou, não olhe para os dias das pequenas coisas, todo começo é pequeno, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Sabe, é assim, e não me importa, vai acontecer, porque eu já vi lá na frente, eu tenho uma promessa. Por que eu não ando em trevas? Porque eu não estou olhando com a luz natural, eu não estou olhando e verificando cadeiras vazias, eu estou olhando pela fé e vendo cadeiras cheias, pessoas se acotovelando, atrito, glória de Deus, unção e poder. Sabe, se você está vivendo nas trevas, é por falta desse conhecimento da palavra, é por falta dessa fé na palavra. Mas o versículo 3 novamente traz a chave que diz assim, em sua aflição clamaram ao Senhor. Tem sempre resposta para aquele que clama, tem sempre uma resposta para aquele que pede, e os livrou dos seus sofrimentos, tirou-os da escuridão, das trevas profundas e quebrou as suas algemas. Algemas do sofrimento, trevas quebradas. Esse é o poder de Deus atuando na igreja, isso é um mistério de Deus, essa é a revelação de Deus, é disso que eu estou falando. João capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Repete comigo, bem bonito, diga assim, eu sou a luz do mundo. Quem disse isso? Jesus. E ele vai mais além e diz assim, aquele que me segue não andará em trevas. Se você segue Jesus, como é que você segue Jesus? Você não está vendo ele, você segue a palavra, você segue a promessa. Aquele que me segue não andará em trevas, mas viverá, mas desfrutará da luz da vida. Uma luz para o seu caminho, diz amém. E essa luz se chama Jesus, e nós conseguimos alcançá-la através do poder da palavra, através da palavra, da promessa que é declarada sobre as nossas vidas. Um terceiro grupo no Salmo 107 fala a respeito daqueles que ele libertou porque estavam presos. Olha que eu já falei de pessoas no deserto, eu já falei de pessoas nas trevas e agora eu estou falando de prisão. O sonho de Deus é que todas essas pessoas possam alcançar com ousadia e com coragem a presença dEle. Quantas pessoas? Todas. Mesmo os que estão no deserto, mesmo os que estão em trevas e mesmo aqueles que estão na prisão. Então ele liberta os presos, esse é o terceiro grupo. De 16 a 20 diz assim, pois ele quebrou as portas de bronze. Quando eu li isso, eu falei, uau! Porque eu não sei se você sabe, se não sabe vai saber. O bronze na Bíblia, ele significa juízo, juízo de Deus. O bronze é o juízo de Deus, a prata é a purificação. O ouro é a preciosidade, o bronze é o juízo. Por isso existia, na hora do sacrifício, um lugar que era bacia de bronze, bacia de... onde a oferta, o carneiro, o cabrito, a ovelha, ele era esquartejado, moído, quebrado, cortado, o sangue derramava e era aspergido, aquilo era de bronze, por quê? Porque o juízo de Deus estava sobre aquele cordeiro. Sabe, você já deve ter ouvido falar também em céus de bronze, porque eu sei o que é um céu de bronze. O céu de bronze é quando você ora, e parece que a oração, ela bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, e está gerando um atrito ruim. Mas eu tenho uma novidade para você, não existe mais céus de bronze. E não precisa mais de bacia de bronze. Por quê? Porque Jesus já pagou esse preço. Os céus sobre a sua cabeça são os céus de Deus. Os céus estão abertos para ouvir a sua oração, a oração da fé, a oração da coragem, a oração da ousadia. Isso significa que você é livre de toda e qualquer prisão que está estabelecido sobre você.
Não existe mais, ele quebrou as portas de bronze. Quem está preso hoje, está preso em uma cadeia de portas abertas. Só não sai porque não quer, ou porque não sabe. Aí você pode juntar alguém que está em trevas e está na cadeia. A porta está aberta, mas ele não sabe que pode sair. Eu estou aqui para dizer nessa noite que você tem portas abertas para sair do lugar aonde você está. Deus tem um lugar de luz, tem um lugar de liberdade, tem um lugar de esperança, tem um lugar de gozo, e esse lugar, ele é reservado para você. Diz assim, para mim. Glória a Deus. Sabe, versículo 18 diz, e não conseguiam nem pensar em comer, porque as portas, eles estavam às portas da morte. Mas em sua aflição, clamaram ao Senhor. Vira a chave novamente. E o Senhor os livrou de seus sofrimentos e enviou a sua palavra. Diga, palavra. Como é que Deus cura? Pela sua palavra. Como é que Deus liberta? Pela sua palavra. Como é que Deus restaura? Pela sua palavra. Então ele envia o quê? A palavra. Hoje ele está enviando e liberando sobre você a palavra que tira do deserto, a palavra que ilumina o seu caminho, a palavra que faz um caminho no ermo, a palavra que derruba as portas de bronze, é a palavra de Deus, a palavra que cura. Lá em Provérbios diz isso, a tua palavra, a tua lei, quem medita nela, tem cura para o seu corpo, saúde para o seu corpo, e tem força, remédio para os seus ossos. É a palavra, é o poder da palavra de Deus, é o poder da glória de Deus que manifesta-se pela sua palavra. Aquele que me segue, disse Jesus, não andará em trevas. Por quê? Porque está seguindo a palavra de Jesus. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, então na sua aflição eles clamaram. E o que Deus enviou? Um anjo forte? O que Deus enviou? Um exército chamado Manaim? Não, ele enviou a sua palavra. Tudo que você precisa é a palavra. Tudo que você necessita para mudar a sua vida está na palavra. Ei, presta atenção. Essa palavra precisa ter luz sobre você. Quando você recebe essa palavra debaixo de revelação, todas as coisas vão mudar. Você vai receber aquele insight poderoso do Espírito Santo e você vai ver que aquilo que parecia impossível se transformou em muitas possibilidades. Deus envia sempre a sua, diga, palavra. Existe um quarto grupo. Oh, meu Deus. Existe um quarto grupo que eles estavam perdidos no mar. Resgatou os perdidos no mar. Antes de eu entrar, deixa eu trazer aqui algumas figuras para que você possa entender. Mar representa na Bíblia nações, povo em geral, as nações da terra. E toda vez que fala em navio, fala da igreja, fala da família. Como nós somos uma igreja em célula, nós também podemos fazer essa alegoria, dizendo que um barco pode ser também a sua célula. Então, quando nós vamos lendo esse texto, entenda que o mar são as nações, e que o navio é a igreja, ou pode ser também a sua família. E a gente vai entender o que Deus está querendo dizer a respeito desse resgate. Vamos ao texto, Salmo 107, 23 a 30, diz assim, viajaram pelo mundo em navios. A igreja está no mundo, as nossas famílias estão no mundo. E no mundo nós temos experiências, olha só o que diz, percorreram as rotas comerciais nos mares. Todo mundo comercializa, compra, vende, empresta, presta serviço, é trabalho que rende dinheiro, que rende recurso, e nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, e isso faz parte da vida de cada um de nós, de todos nós, faz parte da vida da igreja, porque a igreja precisa de recurso para pagar conta, para pagar luz, enfim, conta d'água, pagar salários, pagar aluguel, impostos, comprar cadeiras, enfim, despesas. Nós estamos no mundo, o nosso barco está no mundo percorrendo as rotas comerciais dos mares, das nações. Nós sofremos com a guerra na Ucrânia, com a carestia dos preços, como todo mundo sofre, a alta do combustível, que todo mundo passa por isso, nós estamos no mesmo barco. A igreja também passa, a família também passa, mas existe algo diferente, olha só, o versículo 24 diz assim, também eles viram, diga viram. Quem viu? Aqueles que estavam no barco. Eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas. Eles viram isso tudo acontecer nas águas mais profundas. Isso muito me chamou a atenção, porque nós estamos dentro de um barco, agora vamos usar a analogia da igreja, nós estamos dentro de um barco e muitas vezes dentro desse barco chamado igreja, nós vemos as maravilhas de Deus, mas nós não conseguimos experimentar as maravilhas de Deus. Uma coisa é você vê, Deus está operando na vida de fulano, Deus operou naquela célula, o encontro foi tremendo, você estava lá no meio daquilo tudo, mas você não experimentou.
Uma coisa é ver, a outra coisa é experimentar. Deus quer que você tenha experiências com Ele, experiências que só um sedento tem, sabe? Que você não fica observando, olhando e vendo aquilo que acontece na vida do irmão e você já criou um sofisma, uma fortaleza na sua mente, achando que não vai acontecer com você, e vai. Deus é poderoso para quebrar isso. Então para de ficar olhando. Você está na rota, você está dentro do barco, você vai receber. Então experimenta, aproveita as experiências, mesmo que sejam nas águas mais profundas. Agora, nas nações, nos mares, o tempo muda, o tempo vira. E o versículo 25 diz assim: por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus e depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor. Já entrou num barco? E o barco, quando vem uma onda grande, às vezes ele vai subindo na onda, subindo. Aí quando chega lá no topo daquela onda que está se formando, ele desce de novo. Nós somos a igreja. A igreja é o barco, e as nações são os mares. As ondas elas vêm, as tempestades elas vêm, elas nos jogam para cima, elas nos jogam para baixo. Mas dentro desse barco você está, diga, protegido. Parece a arca, né? A arca de Noé foi jogada para cima, jogada para baixo, jogada para um lado, jogada para o outro. Mas ninguém que estava dentro daquela arca sofreu. A igreja é a proteção de Deus. Nós estamos nos mares, nas nações, no mundo, rotas comerciais, compramos, vendemos, negociamos, vivemos, nossa família, sua célula, nós estamos aí, mas nós temos a possibilidade de experimentar as maravilhas de Deus, mesmo no meio de todas essas situações, as águas profundas e a glória de Deus, diz amém. A tristeza é que muita gente dentro da igreja não consegue desfrutar, e olha só o versículo 27, diz assim: cambaleavam e tropeçavam como bêbados. Eu não sei qual é a situação de um bêbado, nunca tive bêbado na vida, não bebo, mas eu já vi bêbados andando e tropeçando nas próprias pernas, dá um passo para frente, dá 2 passos para trás. Imagina você dentro de um barco, um barco, e as ondas jogando para um lado para o outro, e se você não tiver amarrado, no avião é obrigado a colocar cinto, porque senão te joga para cima, te joga para baixo, te machuca, pode até te matar. Quando você passa por momentos de turbulência, a turbulência nos mares também é assim, e como bêbados eles dizem, vagavam de um lado para o outro, mas estavam na segurança do navio, sabe? Às vezes a igreja, a célula, a família passa por momentos turbulentos, mas existe uma segurança em Deus, porque Deus está ali, está cuidando, está zelando. Quem está lá fora já era, já morreu, já perdeu, já se desfez, mas quem está dentro está protegido e está guardado debaixo da boa mão do Senhor, diz amém. Mesmo que você fique cambaleando, tropece, tenha dificuldade, não saiba nem o que fazer, sabe? Com momento de maior aflição, você sempre pode girar a chave. Qual é a chave? Clamar ao Senhor. Repete. E o Senhor ouve, e olha só, e acalmou a tempestade, e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e os levou a um porto em segurança. Deus sempre tem um porto seguro para levar o barco da nossa vida, para levar o barco da nossa igreja. Nós vamos chegar a um porto seguro, nós vamos chegar a um lugar de segurança, porque Deus ele faz isso conosco. Deus nos leva a lugares seguros, Deus nos leva a um lugar de segurança. Quem crê nisso, diz um amém comigo, sabe? Parece o salmista, quando ele vai no Salmo 121 e diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. E para terminar, o final desse texto, 33 a 38, diz assim: ele transforma rios em desertos, fontes de água em terra seca. Quando nós somos desobedientes, quando nós somos perversos diante de Deus, às vezes aquilo que parece estar uma calmaria pode se transformar em dificuldade, porque Deus ele disciplina aqueles que ama, e às vezes o nosso rio volumoso de água, a nossa fonte de água vai se transformar num rio seco.
Mas o mesmo Deus que transforma as fontes de água em desertos, Ele também faz o contrário. Ele pode transformar os desertos em açudes, a terra seca em fontes de água. Ele leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Observe como é interessante isso. Isso é o dia a dia. O que nós fazemos no dia a dia? Nós trabalhamos, nós recebemos, nós vivemos, nós desfrutamos, e tudo isso nós fazemos quando estamos com o Senhor em segurança. A vontade de Deus é que nós tenhamos segurança, provisão, saúde. Qual é o mistério disso tudo? A palavra que Ele nos entrega. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: as boas novas do Evangelho, elas são recebidas pela fé. E a justiça de Deus se manifesta pela fé, de fé em fé. Às vezes nós temos fé grande para algumas coisas, mas nós temos fé pequena para outras coisas. Tem pessoas que têm muita fé para provisão e para prosperidade, e prosperam seus negócios, suas vidas. Tem outros que têm muita fé para a presença de Deus. Então, quando abre a boca no louvor, na adoração ou na oração, a presença de Deus desce, é a fé. A fé nos leva a conquistar novos territórios. E a justiça de Deus, nós somos justos em Deus por causa da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós cremos que Ele é galardoador, Ele pode ser o Deus tremendo, mas Ele é o Deus que está conosco. Que esse amor tão grande nos impulsiona e nos amarra a Ele, é de fé em fé. E nós estamos hoje aqui desafiando a sua fé, mesmo que você esteja num deserto, mesmo que você esteja numa cadeia, mesmo que você esteja nos mares sendo jogado de um lado para o outro, ou nas trevas do seu pensamento. Eu quero dizer que existe luz, existe resposta, existe algo de Deus. Versículo 38 diz assim: sim, Ele os abençoa, ali eles vão criar famílias numerosas, seus rebanhos não param de crescer. Isso é uma promessa de Deus para você. A sua família vai ser abençoada. Sim, Deus te abençoa. Os seus negócios vão ser abençoados. Haverá saúde, provisão, prosperidade na sua casa, na sua família. Essa é a vontade de Deus. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Esse é o mover de Deus sobre a sua vida. É nisso que Ele falou. E nós podemos em Cristo entrar com ousadia e receber cada uma dessas promessas da parte de Deus. Esse é o mistério revelado. É a bênção de Deus sobre aqueles que creem, sejam judeus, sejam gentios. Agora todos nós somos igreja de Jesus, herdeiros da mesma promessa. Há uma promessa sobre a sua vida, há uma glória de Deus sobre a sua vida, há um mover de Deus sobre a sua vida. Deus já escreveu o seu futuro, e como Ele mesmo diz lá em Jeremias: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um futuro promissor e abençoado para você, e hoje Ele está enviando a palavra dEle. A palavra é a resposta, a palavra é a chave, a palavra é a senha. Ela está abrindo caminhos no meio do deserto, iluminando os seus passos, quebrando algemas e cadeias e levando você a um porto seguro para a glória do nome do Senhor. Se você quer receber isso, diz: eu quero. Então fica de pé comigo agora em nome de Jesus. Esse é o tempo da glória de Deus, esse é o tempo do derramar do Espírito Santo, esse é o tempo do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Esse é o poder de você navegar, e mesmo que você fique cambaleando em algum momento, você está dentro do barco, não vai se perder, não vai morrer, não vai ser destruído, porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Aleluia!